Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de Estudos Centro Espírita Vinhos do Senhor, Pouso Alegre, Minas Gerais. A todos que nos acompanham pelas redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui presentes. E na verdade estão, né? Porque aonde está o pensamento se encontra o Espírito. Basicamente é isso daí. Se eu foco meu pensamento em algum lugar, é como se eu estivesse lá. E antes de nós darmos a necessária continuidade ao nosso estudo, o capítulo 19, o qual nós encerraremos hoje sem nenhuma sombra de dúvida, é sempre muito importante realizarmos o momento da prece. Já devidamente preparados pela leitura inicial, que nos mostrou o valor da perseverança ante as dificuldades, nós rogamos a Deus, Pai abençoado de todos nós, que nos auxilie à compreensão das lições dessa noite, já que a doutrina dos Espíritos tem por objetivo a melhoria íntima das pessoas, fazendo com que nós cresçamos espiritualmente, desenvolvendo virtudes, a fim de que as nossas deficiências sejam automaticamente apagadas. E aquilo que a doutrina nos fala, mais do que um arsenal de bons ensinamentos a ficarem armazenados na nossa memória, devem ser vistos como aquele conjunto de lições práticas, as quais devem ser, com um esforço próprio, praticadas, desenvolvidas no âmago de nossas vidas. Pois assim progrediremos, assim alcançaremos a felicidade, avançando pouco a pouco na vida, dentro ou fora da carne. Nós somos profundamente gratos a Deus por essa oportunidade de travarmos o contato com o Espiritismo, com tudo aquilo que ele nos traz. Somos também profundamente gratos às boas energias, às boas vibrações que ele nos dispensa através dos benfeitores espirituais que já nos receberam com um grande abraço aqui na nossa casa. Que Deus nos abençoe, que o Pai nos ilumine e que possamos sair daqui hoje renovados no pensamento, revigorados nas nossas energias, para que a felicidade que tanto almejamos possa ficar cada vez mais próxima de nós. Que assim seja. Olha aí, prometo que agora a gente conclui o capítulo 19. Já faz 2 semanas que eu estou falando isso para vocês. Mas olha, eu estava analisando esse capítulo aqui. Ele é composto por tantas lições importantes, com tantas lições práticas para a nossa vida, que eu achei interessantíssimo que nós focássemos detalhadamente naquilo que o Espírito Sublime de Matilde estava passando para Margarida. E aquilo que a gente falou há 2 semanas, aquilo que ela estava falando para a sua tutelada terrena, muito bem pode ser para nós praticado. Todas aquelas lições servem para nós. Tudo aquilo nós devemos pegar e buscar praticar. Para quê? Para que a gente alcance o bem-estar que todos nós desejamos, já que o objetivo da existência é esse. As pessoas buscam isso, as pessoas querem a felicidade. Todas, Daniel, todas. Não é possível, sim. Mas e o usuário de crack, que fuma pedra, ele busca a felicidade do jeito torto dele. Obviamente, sofrerá as consequências negativas, mas o foco é buscar o bem-estar. O político corrupto, que, ao invés de utilizar os recursos públicos para o bem-estar da população, utiliza-os para benefício próprio, busca a felicidade. Claro, de uma maneira totalmente tortuosa. E é evidente que o futuro lhe dará o choque necessário de retorno amargo. Mas ele busca a felicidade. E assim todos nós.
do nosso jeito, da nossa maneira de encarar a vida, de encarar a existência, a gente busca a felicidade. O interessante é que nós ajustemos a nossa conduta ao caminho correto. E quando eu falo caminho correto, eu não estou falando da religião correta. Ok? Nós estamos falando de uma conduta correta. E essa conduta correta passa muito pelas lições que o espírito Matilde passou aqui para a Margarida. Nós vimos que é um espírito de condição evolutiva superior. Tamanha a condição evolutiva desse espírito que ele teve, esse espírito, Matilde, que se materializar a fim de se ficar visível para outros espíritos desencarnados. Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais o seu corpo perispiritual se sutiliza. Obviamente, sutilizando-se, aqueles que estão numa faixa inferior não os enxergam. Para eles serem vistos, é necessário um adensamento do corpo perispiritual. Então, ela dá várias lições que nós repassamos aí nas 2 últimas semanas. E que nós iremos concluir aqui. Nossa, perdi, como é que faz? Entra lá no YouTube, Centro Espírita Vinhas do Senhor, lá tem todos os estudos, todas as palestras do pessoal aqui da casa. Tá? Basta acessar lá. Mais um detalhe, o estudo nosso aqui é aberto para perguntas e comentários. Tá? Quem quiser pode me interromper, basta erguer a mão, para que o som saia bem na nossa gravação. Luiz vai... Levanta a mão. Aí, ó. Vai chegar até a pessoa usa o microfone do jeitinho que eu estou usando aqui, ó. De frente. Tá? Não igual o Silvio Santos. Mas de frente. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, as nossas... Nós não, né? Vamos ver o espírito sublime de Matilde falar a respeito das suas últimas orientações. Depois que ela deu as últimas orientações, estava todo mundo chorando frente à magnitude do momento, né? O espírito superior, gente, ele é muito simples e humilde. Evidentemente, o que ele fez? Ele se colocou como superior, como brilhante. Não. De maneira muito simples, Matilde conduziu Margarida até aqueles que a ajudaram. E uma conversa se estabeleceu. E a conversa foi rolando, até que, no final, Matilde falou o seguinte: olha, vou falar uma coisa aqui para você. Quando o espírito superior, um espírito benfeitor, vem até os planos inferiores, ele não vem sem um objetivo útil. Ela falando, eu não viria aqui só para te consolar. Porque se eu viesse aqui só para te consolar, você ficaria numa despreocupação irresponsável. De maneira nenhuma eu quero isso. Nós temos um objetivo. Algo nobre que eu vou te falar agora. Ela até fala a seguinte frase, ó: os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ordem superior. Por isso que nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos benfeitores e orientadores da casa se comunicam, a fim de oferecerem as suas orientações, é claro que numa reunião desse tipo, não devem surgir perguntas sobre os aspectos comuns da vida. Do tipo, eu perdi um livro, tem como vocês me ajudarem a achá-lo? Ou, meu coração está partido, tem como vocês providenciarem um amor para a minha vida? E coisas desse tipo. Ou, olha só, eu estou precisando de mais dinheiro, será que vocês não poderiam dar os números da Mega Sena? Pode ser a quina, não precisa nem ser os 6 números, pode ser a quina. É evidente, os espíritos superiores se preocupam com a nossa orientação espiritual, a fim de que nós possamos progredir nessa via. É claro que eles nos ajudam materialmente, e eles fazem, na grande maioria das vezes, de modo espontâneo, sem que sequer nós saibamos. Ok? Isso porque eu me lembro de uma pessoa, isso há muitos anos atrás, não foi aqui no centro não,
que certa vez falou para mim que frequentava uma reunião mediúnica num centro tal, do qual eu não vou falar o nome. Aí essa pessoa falou o seguinte: nossa, a fulana, filha dessa minha amiga, perdeu a apostila. O que eu fiz? Fui na reunião mediúnica tal e perguntei para os espíritos da casa se eles poderiam ajudar a encontrar a apostila. Aí ela falou isso para mim, não sei nem qual foi o que aconteceu nisso tudo, né? Qual foi a resposta dos espíritos. Mas eu logo pensei, é evidente, se for uma reunião mediúnica séria, os bons espíritos nem irão responder. Ou se responderem alguma coisa, vão responder de uma maneira dando aquela, né, sutil lição de moral. Mas vamos lá. Então os espíritos superiores se preocupam com coisas sérias, com o nosso progresso espiritual. Então o objetivo da vinda do espírito Matilde foi não somente orientar Margarida, mas também prepará-la para o futuro. Por quê? Porque ela, o espírito enobrecido, iria voltar como filha de Margarida, a ex-obsidiada. E quando ela fala isso, Margarida se assusta e fala assim literalmente: você vai voltar para cá? Por que te seria imposta semelhante pena? Presta atenção. A ideia que Margarida, fora do corpo, tinha da reencarnação. É a ideia que muitos têm. Reencarnação seria o quê? O sujeito purgar os seus pecados, pagar os erros do passado, sofrer tremendamente. Reencarnação não é só isso. Ou não se restringe a isso. Ou às vezes foge disso. Matilde orienta Margarida e nos orienta também que a reencarnação teria 3 objetivos. O primeiro, realmente esse que Margarida falou. Ela fala aqui, a reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo. O que significa processo regenerativo? Corrigir espíritos renitentes na desordem e no crime. Ou seja, sabe aquele sujeito que não tem jeito? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: nossa, esse daí não tem como. Vai errar sempre, não adianta dar bons conselhos, não adianta mostrar um bom caminho, né? Está no caminho do crime, está no caminho das irregularidades. Esquece. Para esse indivíduo, renitente no crime, que às vezes desencarna e permanece criminoso do lado de lá, como acordar um sujeito desse? Como que desperta um indivíduo desse nível? Se não através de reencarnações complicadas, difíceis, duras. Lembram da questão da pedra preciosa? Que é lapidada a fim de que brilhe? É mais ou menos por aí. Então nós observamos no nosso planetinha de provas e expiações inúmeros casos de reencarnação, milhões deles, dificílimas. Se a gente for olhar o passado das pessoas que passam pelo que estão passando, nós vamos ver uma plena justificativa do porquê se encontram desse jeito. Correção. Mas reencarnação não é só correção, não. Ela nos fala aqui um segundo objetivo da reencarnação: evolução. E ela diz assim, a crosta terrestre é comparável a imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Traduzindo aqui, você vai encontrar aqui na Terra as lições de que precisa para poder evoluir. E normalmente essas lições, como o seu Gilberto disse aqui, estão eivadas de complexidades, de desafios e de lutas. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Deixa eu falar para vocês uma historinha. Todo mundo conhece aqui lagosta, né? Todo mundo conhece a lagosta. A lagosta é um animal marinho interessante. Ela tem uma carapaça dura, exterior, para poder defendê-la das agressividades, né, dos seus predadores. Mas o interior da lagosta, o corpo dela, né, sistemas digestivo, reprodutor, etc., tal, o sistema nervoso rudimentar, estão todos envolvidos por um corpo molinho.
E esse corpo molinho cresce, se expande, só que a carapaça dura. Então vai chegar um momento que a lagosta vai crescer e ela não vai ter jeito de crescer, porque ela vai ficar presa naquela carapaça dura que não cresce. Quando isso acontece, ela sente um desconforto. Sente esse desconforto, vai para debaixo de uma pedra, para algum local protegido, se desvencilha dessa carapaça e fica algum tempo lá, a fim de sintetizar uma outra carapaça, agora sim apropriada às suas dimensões, a fim de que ela possa se sentir bem, porque antes ela estava desconfortável. E ela fica escondida justamente para que os predadores não a alcancem. E assim vai a nossa querida lagosta vivendo, só que ela continua a crescer. Vai chegar um momento que ela novamente percebe, puxa vida, essa carapaça está muito dura. Não estou conseguindo crescer mais. Ela fica de novo desconfortável. O que ela faz? O mesmo processo. Se esconde, se desvencilha da carapaça, cria outra. Moral da história. O desconforto ali faz com que o animalzinho se desvencilhe daquilo que a coloca desconfortável e cresça, e evolua, e se aprimore. Se porventura existisse um médico de lagostas, o médico ia virar para a lagosta e falar, o que você está sentindo, lagosta? A lagosta fala assim, estou sentindo um desconforto, minha cabeça dói, olha só, estou batendo no teto aqui. Não tem importância não, vou te dar um analgésico. Aí o médico de lagostas ia dar um analgésico para a lagosta, ela nunca mais ia ficar desconfortável, mas também não iria crescer. Então, as adversidades da nossa vida, como foi lido agora há pouco pelo seu Gilberto, são excelentes momentos que, se bem aproveitados, favorecem o nosso crescimento espiritual. Não tenhamos aquela ideia de que ser feliz é não fazer nada, é ficar despreocupado. Não. A felicidade é produto do nosso trabalho em nos adequarmos às leis divinas. E isso acontece através do esforço, através do trabalho, através do superar problemas. Você que está passando por um problema agora, seja ele qual for, entenda nele aquela adversidade necessária e imprescindível que vai te dar a lição que você precisa para poder crescer naquele exato momento. Então a evolução também é um dos objetivos maiores da reencarnação. E o terceiro seria ajudar aqueles espíritos que estão na retaguarda. Porque sempre nós temos amores, encarnados ou desencarnados. E Emmanuel fala uma coisa interessante para nós. Nós sempre estamos colocados na posição intermediária. Sempre. Sempre somos melhores que muita gente. Mas sempre somos piores do que muita gente também. Então, aqueles que são melhores do que nós, nos ajudam. Nós, por nossa vez, temos que estender as mãos àqueles que se encontram em condição pior do que a nossa. Então, imagina o espírito Matilde aqui. Ela está numa posição espiritual boa. Mas ela olha para trás e vê inúmeros afetos seus do passado sofrendo, por ignorância, por maldade, etc. Vocês acham que ela vai se sentir bem com isso? Seria um egoísmo tremendo. É aquele paraíso que pregavam para nós. O sujeito vai para o céu, gozando das delícias do paraíso, enquanto que aqueles seus amores que não alcançaram o céu ficam torrando lá no inferno. E a pessoa simplesmente se esquece deles. Ou, por um motivo inexplicável, gosta de ver o sofrimento deles. Então, além do egoísmo, você vê um sadismo junto ali, né? Felizmente, a vida espiritual não é assim. Então, Matilde certamente tinha inúmeras almas a ela inferiores, sofrendo, ela vai reencarnar também para promover o auxílio a elas. Sobre esse tópico de reencarnação, alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Ô Daniel, pegando o gancho da história da lagosta, é um sofrimento, ela faz aquilo tudo pela dor, mas para poder crescer. Tem a história da águia. A águia vive em média 70 anos.
Quando ela atinge 40, ela fica no alto de uma pedra onde ninguém alcança, os predadores. Ali ela vai arrancando as unhas, ela arranca, vai fazendo, esfregando o bico, e ali ela se tortura, entre aspas, para poder viver o restante de anos que faltam. Então ela fica quietinha ali, escondida, com aquela dor, entre aspas, para poder crescer mais tanto tempo de dignidade. Então ela fica ali isolada com a lagosta. Isso daí mostra para nós que a condição dos desafios é uma condição inerente à nossa condição do nível espiritual em que nós nos encontramos. Condição inerente. Né? E nós iremos repetir as lições quantas vezes se fizerem necessárias, até que a gente aprenda. Porque a lição que a gente burla é lição que vai voltar mais para frente. De uma maneira ou de outra. Pode ser que a lição volte com uma outra característica, de uma outra forma, mas ela vai voltar, até que a gente aprenda realmente aquela lição. Findo um problema, o outro surge. Acabou um desafio, venceste um desafio, o desafio vai surgir. Um outro desafio vai surgir. Faz parte, né? Faz parte, é assim mesmo. Alguém mais? Ah lá. Daniel, eu recebi um questionamento da minha filha ontem. Eu me senti acarapata. Por que tanta cobrança? Por que tanta pressão? É uma lagosta que não quer sair de dentro da casinha. Né? Então, hoje a gente percebe os filhos muito acomodados, querendo conforto, não suportam a pressão. Não quer se desvencilhar da casinha que eles vivem. E a gente, como espiritualista, como estudioso, a gente tenta fazer com que a lagosta caminhe, né? E cria novas carapaças, né? E foi muito interessante o que você falou hoje. Isso daí serve para a gente de lição, né? Porque as condições de vida às quais todos nós vivemos, elas oferecem situações para o nosso crescimento e aprendizado. Tudo é questão de foco na vida. É você enxergar a situação com outros olhos. Porque se nós enxergarmos as situações da nossa vida sob um prisma do materialismo, realmente a vida fica sem sentido algum. Fica difícil. Né? Você olha para os lados, você vê tanta desigualdade social. Você vê as pessoas mesmo, as pessoas são muito desiguais. No que diz respeito à inteligência, no que diz respeito às questões morais. Se você não olhar a vida sob um prisma espiritual, o fardo fica pesado. Por isso que Jesus certa vez nos orientou, né? Falando que o jugo é suave e o fardo dele é leve. Porque nós que estamos aqui no planeta, mas buscamos uma visão espiritual das coisas, vamos passar por esses desafios da vida. Só que como o foco para nós é diferente, como a visão é outra, a visão espiritual, o sofrimento é menor. Aí vai uma lição interessante para nós. Que os desafios que a vida nos proporcionam, realmente nos incitam a sair da carapaça. Mas com muita frequência, a gente adiciona uma dose a mais de dor. Com muita frequência. Nós acrescentamos uma pitada maior de sofrimento, seja através da ignorância nossa, seja através da renitência do mal. Então, se eu olhar a vida sob o ponto de vista da alma, tudo muda, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, os desafios vão continuar. Porque nós não somos perfeitos. Ixi, vai um tempão. Mas você encarará os desafios sob um outro prisma. Aí fica diferente. Vou dar um exemplo prático. Morte. Das coisas que mais causam sofrimento aqui. O indivíduo que tem a visão espiritual da vida, que sabe que a vida continua após a morte. Quando um ente querido, muito querido, desencarna, ele sofre? Claro. Ele chora? Sim. Vai sentir falta? Com certeza. Mas não vai haver revolta. Porque a revolta é o tempero a mais de sofrimento.
né? Comparado com aquele outro cujo parente querido desencarna, e ele acha que o parente vai estar perdido por toda a eternidade. Porque ele sumiu, porque ele desapareceu, porque a vida é essa matéria aqui. São esses 60 trilhões de células dos quais o nosso corpo é composto. Então vem o desespero, nunca mais eu vou ver o meu ente querido. Olha, além da dor da perda, você colocou um sobrepeso de dor ali. Então, quando você tem uma visão, uma ótica espiritualizada, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica mais leve. Né? Então aí ajudará muito bem a nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor a buscar sair daquela carapaça. Porque às vezes a pressão ali sentida tem muito mais da própria pessoa do que do próprio meio externo. Né? Então vamos lá então. Continuando a questão aqui, ó. Falou da reencarnação. Aí ela começa a dar orientações de como criar filhos. Não, mas como criar filhos? Sim. Olha só o que ela fala aqui, ó. Presta atenção. Em razão disso, não desconheças a santidade do ministério maternal. Olha a frase que ela diz. Vou ler aqui, ó, textualmente. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem pelos labirintos do mundo. Quase sempre não falta na alma carinho no santuário familiar. Mas a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Aqui ela está falando dos dois extremos. Dos pais rígidos, agressivos, ríspidos, e na outro lado os pais extremamente permissivos. Os dois extremos são negativos. Os dois extremos são ruins. Às vezes nós consideramos, né, o carinho ali como evitar chamar a atenção, como evitar podar as más tendências, como não orientar de maneira correta. Não, mas assim, é que ele é jovem ainda e ainda vai aprender com a vida. Mas que jeito que a vida lá fora vai ensinar? De que forma? Se crescer ali um adolescente, um jovem, depois virar um adulto que não teve os limites necessários na sua existência. Porque isso faz a alma se perder. É o que o Espírito Matilde fala aqui. E ele fala o seguinte: olha, minha filha, você está me vendo falar todas essas coisas, você deve estar pensando, nossa, mas espera aí, será que a senhora vai se perder quando reencarnar? Porque a senhora é um espírito sublime, vai reencarnar aqui, vai dar vazão a toda essa superioridade. Não é bem assim? Não é bem assim. Porque ela era um espírito de melhor nível, mas não é um espírito perfeito, imune a falhas e a deslizes. Ela fala aqui, ó, as leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção, impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor do qual funcionam com os pecadores. Esquecimento do passado. A constrição que as células físicas provocam, o abaixamento vibratório da atividade mental. O indivíduo, quando ele renasce, ele é colocado na vida não como uma folha em branco, claro, porque ele tem todo um passado ali de potencialidades, mas ali ele fica totalmente exposto àquilo que o meio nos traz, principalmente nas fases iniciais da vida. Daí a importância de se ter sempre a presença vigilante daqueles que cuidam daquele reencarnante. O esquecimento temporário me acompanhará, mas o êxito desejável somente vai me felicitar se eu contar com a tua orientação robusta e vigilante. Olha o que ela está pedindo. Eu estou aqui te orientando, mas eu vou reencarnar, vou esquecer tudo. Então eu vou precisar muito da tua orientação quando você for minha mãe. Vou precisar muito de que você me oriente nos caminhos da vida. Porque vai haver o esquecimento de quem eu sou. E como ela não era perfeita, é evidente. Havia chance de erro, de falha. Como muitos por aí.
Comentários? Se vocês ficarem assim, meio assim, com relação ao microfone, não tem importância. Pode falar, pode perguntar, que depois eu repito aqui. Ok? Olha só, ela continuando aqui, Defende teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. E espera-me em tempo breve, viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Que interessante, né? Ela, uma orientadora benfeitora, vai vir na condição de filha. Por aí a gente entende que os nossos filhos podem ser espíritos de condição evolutiva superior à nossa. Intelectualmente falando, moralmente falando, ou os dois, intelecto, moralmente falando. Não é pelo fato de sermos mais velhos na carne que, obviamente, nós vamos ter mais inteligência e mais teor moral do que eles. À medida que o desenvolvimento vai acontecendo para eles, vai chegando na pré-adolescência, na adolescência, em que todos os impulsos do passado, que todas as tendências vão vir à tona, em que ele simbolicamente vai pegar as malinhas que ele preparou antes do reencarno. Ali ele vai mostrar talvez na plenitude de quem ele é, ou pelo menos no início dela. E aí a gente pode verificar muito bem quem é aquela alma que está ali. Que é aquele serzinho que nós recebemos nos nossos braços, que nós demos banho, que nós ninamos ali para poder dormir, demos remédio, levamos para passear, dar sorvete, jogar bola, brincar de boneca, estudamos as primeiras lições. Às vezes existe ali um mentor espiritual nosso, reencarnado. Sabiam disso? Sabiam que às vezes o orientador espiritual nosso, o mentor espiritual nosso, pode reencarnar a fim de imprimir um certo rumo na nossa existência? Há casos em que os pais estão meio que perdidos nos caminhos da vida, envoltos num materialismo atroz. Um dos mentores dos dois reencarna, aquele neném maravilhoso, aquela criança fofa, inteligente, esperta, e desencarna. Vem a dor, o sofrimento terrível, a busca por respostas. E normalmente, depois de peregrinar por vários locais, esse casal bate no centro espírita. E aí vai entender que a vida não acaba. E aí vai entender que eles são almas dentro de um corpo de carne. E que tudo é momentâneo, tudo é transitório, tudo é passageiro. O mentor espiritual, de urgência, ele reencarnou com o objetivo de desencarnar cedo, a fim de tocar o coração dos pais de uma maneira mais intensa, né? É um chacoalhão maior. Acorda para a vida, filho, que a vida não é isso. Olha quais são os artifícios que os nossos amigos espirituais lançam, objetivando o nosso crescimento espiritual. Vários. Não se restringe a só isso, não. Tem muitos. Pode falar. Eu fiz pensar quando a gente recebe uma criança, um jovem aqui na evangelização. O que me conforta é que eu olho a parte do espírito. Isso eu aprendi e eu achei assim, que muitos medos a gente deixa para trás. Porque se eu recebo esse jovem, essa criança, e penso que a partir do espírito, independe da marinha que ela está trazendo agora para mim, como da roupagem dela agora, mas o que ela vai me trazer de ensinamento. Eu acho que é uma oportunidade para nós também. Mais aprender do que ensinar, ou uma troca. A gente aprende, a gente ensina. Então, se a gente olha a partir do espírito, eu acho que aí a gente traz a beleza também para a ação, evangelizadora, assim, né? E como pais também, que eu não sou mãe ainda, mas assim, trazendo isso para a realidade da evangelização, eu acho que é bonito pensar assim, né? Por hora você é mãe espiritual de vários. Já pensou nisso? De vários que estão aqui. Então, a evangelização, como você disse, Ângela, é a evangelização das almas. É a evangelização dos espíritos. Quando a gente tem esse olhar, como você mesmo disse, até fica mais facilitado, né? Porque você sabe que está falando para alguém que não é uma folha em branco, que existe ali um conteúdo latente, né? E que às vezes vem, às vezes aparece. E ela continua.
Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino. A estufa pode alimentar as mais belas flores do mundo, mas não produz os melhores frutos. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, através das quais realizamos a superação dos nossos velhos obstáculos. Então aqui está falando para não tratar os nossos filhos como bibelôs, né? Fazendo com que eles não se deparem com as dificuldades da vida, com os desafios necessários da existência. Porque o orgulho é uma coisa tão forte em nós que frequentemente nós observamos os nossos filhos como um prolongamento de nós mesmos. Então você ama aquele serzinho porque ele seria mais ou menos como um prolongamento de você mesmo. Ah, é a cara do pai, olha só que gracinha. Não, mas olha só, tem a boca da mãe. Então, é sempre assim, a gente está sempre projetando o nosso ego naquela criança. Então, frequentemente, é assim que a gente age. Vamos adornar. Ah, mas não pode colocar roupa bonita? Gente, já não falou isso. Né? Não pode cuidar do cabelo? Claro que pode. Aqui não está falando para que a mãe ou o pai, ou aqueles que cuidam, sejam desleixados com o filho. Não é isso. Aqui está falando nas futilidades. Fala aqui dos excessos. Fala aqui do foco na matéria, em esquecimento do foco no espírito. Gente, é isso que a gente tem que focar. E ela continua: não me relegues à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal a crescer e frutificar, mas com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância da defesa, com o adubo estimulante, com a poda benfeitora. Então olha só o que ela nos fala aqui, né? Esforço perseverante da enxada. Perguntar para vocês, para que serve uma enxada? O que a enxada faz com a terra? Limpa. O que mais? Cava. Revolve. Faz com que aquela parte mais fofa da terra, mais rica em nutrientes, que estava mais embaixo, vá para a superfície. Então, a enxada aqui, a meu ver, é um simbolismo daqueles ensinamentos superiores que devem sempre ser mostrados e colocados à tona. Daniel, pensando aqui, libertação de que ano? Ai, peraí que eu esqueci. Vamos ver aqui. Cadê? 49. Será que esse olhar já dá um convite para a gente, para o equilíbrio, que a gente, essa busca do equilíbrio, de entrarmos no mundo de regeneração, que a gente teve uma geração, vamos dizer, dos extremos que você falou, né, que era castigada, né, que os pais não tinham essa autoproteção que hoje existe. Né? Nós estamos com uma geração aí super protegida pelos pais que não foram protegidos. Né? Esse disparate, né, de uma geração com outra. Aí eu me coloco a perguntar assim, não é um convite para virmos ao equilíbrio de uma outra geração que está vindo, né, dos espíritos que estão encarnando agora, para trazer esse equilíbrio que ela está colocando no livro agora? Lenise, se eu pegar um pêndulo e colocar esse pêndulo nessa posição aqui e soltar, o que vai acontecer? Ele vai pegar uma posição diametralmente oposta, mais ou menos no mesmo nível da anterior. E assim ele vai, até perder a força, por conta do atrito com as moléculas da atmosfera, e ficar parado, chegando no ponto de equilíbrio dele. Assim, mais ou menos, caminha a humanidade, em que nós vamos oscilando nos extremos, a fim de conseguirmos o equilíbrio. Olha só a reviravolta que foi da década de 60 para cá. Olha só o liberalismo que surgiu excessivo. Nós vínhamos de um processo mais repressivo, de décadas e séculos atrás, para de repente tudo explodir como se fosse uma panela de pressão. Fomos no outro extremo.
E agora nós estamos tendo necessidade de rever valores, de verificar que as coisas talvez não podem ser do jeito que estavam. E estamos buscando novamente um ponto de equilíbrio. Lá no Livro dos Espíritos fala que é necessário que o egoísmo atinja um auge a fim de que a humanidade perceba o mal que ele causa e combater, para que ele seja combatido. Então é mais ou menos por esse rumo aí que você realmente está falando. Bem por aí, né? Existe um planejamento. É que a gente está aqui, olhando de baixo, parece que é tudo uma bagunça. Mas se a gente parar para pensar que quem coordena o planeta Terra é Jesus de Nazaré, que ele, em verdade, construiu o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás, e que naquela época ele já tinha a capacidade de construir um planeta, e que esse ser é o ser que nos tutela, que nos orienta, tudo está acontecendo como deve acontecer. Pode falar, eu repito. A ciência, ela fez também, de uma certa forma, ela evoluiu, mas ela trouxe prejuízos em termos de, por exemplo, é natural o homem e a mulher tirar, não os dois números, né? E isso está acontecendo, isso é a ciência está prejudicando. A ciência em si é neutra. A ciência em si é neutra. Neutra, né? Quem vai dar o direcionamento para o conhecimento científico é o ser humano que o utiliza. Vamos pegar o exemplo da força atômica, da energia atômica. É o exemplo mais característico. Por que o plano espiritual superior permitiu que o ser humano dominasse a energia atômica? Para construir uma bomba atômica? Não, para utilizar aquela energia atômica para benefício da humanidade. Mas o ser humano, utilizando-se do seu orgulho, pelo desejo de posse, pelo egoísmo, ele faz o quê? Ele utiliza aquilo ali, objetivando dominar, mostrar que ele é forte, reprimir. Então a ciência em si é neutra. São as pessoas que vão utilizá-la objetivando esse ou aquele aspecto. A questão sexual que a senhora abordou. Essa questão sexual foge um pouco desse prisma científico. Mas eu vou me furtar a falar sobre isso agora, porque é um assunto cativante, é um assunto que a gente pode desenvolver talvez em outra oportunidade. Nós já falamos palestras a respeito disso aqui, mas nós não temos com o tempo aqui certinho para a gente poder falar, temos que terminar hoje. Mas no momento certo, a senhora vai me perguntar isso. Quando eu acabar o livro Libertação, nós vamos entrar naquele pinga-fogo. Perguntas e respostas. Eu quero que a senhora me retorne essa pergunta, para que a gente possa desenvolver a contento. Certinho? Vamos lá então. Continuando aqui, ó. Enxada. O que é enxada? Fazer com que os ensinamentos positivos sempre voltem à tona, sempre estejam presentes. Vigilância na defesa. Gente, é tão importante nos dias de hoje. Eu não sei citar o número, mas é absurda a quantidade de crianças que desaparecem, que somem. Estou falando em termos de mundo, não de planeta Terra, em Brasil mesmo. Tenhamos cuidado e atenção para com as nossas crianças. Tem muita gente ruim aí. Muita gente má. Então, cuidado na vigilância, na defesa. Não somente fora de casa, mas dentro de casa. A internet se colocou como uma ferramenta maravilhosa para muitas coisas. Mas aí entra de novo. Quantos utilizam a internet como ferramenta para o mal? E os nossos filhos têm acesso a tudo, talvez, através do celular. Vigiemos. Olhemos o que está acontecendo. Quais são os níveis de conversa? Quais pessoas que com eles se relacionam?
Isso é importante. Quantas pessoas se suicidam por conta de cyberbullying, por exemplo? Naquela fase onde existe o que é uma certa fragilidade, né, em termos de segurança mesmo interior. Quantos moços e quantas moças tiram a própria vida por conta disso? Vamos vigiar. A defesa é importante. O adubo estimulante, a poda benfeitora, nutrir com bons exemplos. Verificar se existe ali algum tipo de conduta negativa e cortar. Nem sempre é fácil. Nem sempre é tranquilo, não se resolve da noite para o dia. E nós sabemos que aquela criança, que aquele jovem é alguém que vem com um passado. E toda aquela coisa boa do passado pode vir à tona, mas as coisas ruins também surgem. É tarefa dos pais orientar e bem orientar quando surgir uma conduta negativa, um pensamento ruim, ideias inadequadas. Então olha só o quanto que o espírito Matilde estava preocupado, talvez não só com ela mesma, porque ela sabia que essas lições iam virar um livro. Mas está falando também para muitas pessoas a tarefa de bem orientar. E assim, logo depois disso, ela deu alguns passes em Margarida, porque Margarida tinha que voltar para o corpinho dela que estava dormindo, fez um reajuste nos seus centros perispirituais, e antes de mandá-la de volta para o corpo, ela agora dá conselhos de casamento. Então, primeiro ela falou de criação de filhos, depois ela falou do casamento. Olha só o que ela fala. Não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Reino de beleza, tá? Foge dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas, para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Ou seja, aqui fala da questão da renúncia, a questão do ceder. E no casamento, talvez seja aquela ocasião que você tem de exercer com maior facilidade a questão da renúncia. Em vários aspectos. Porque você não está mais sozinho. Você não pode fazer mais o que você quer. Você não pode mais sair para uma festa e voltar 3 horas da manhã. Pode fazer isso? A não ser que a esposa esteja junto. A não ser que o marido esteja junto. Caso contrário, não tem como. Quer dizer, são pequenas renúncias de ambos os lados. E isso deve ser visto, a fim de que não haja contendas. É necessário até mesmo a orientação na fase do namoro, na fase do noivado, que está meio que... Nem sei se existe mais noivado nos dias de hoje, né? Do namoro já está passando para o casamento. A fim de que aqueles que irão desenvolver o matrimônio possam perceber que o matrimônio não é brincadeira. Porque às vezes nós, apaixonados, falamos o seguinte: eu estou vendo o defeito da fulana, estou vendo o defeito do fulano. Mas quando o casal dá um jeito nisso. Dá um jeito nisso. Gente, enquanto a gente namora, enquanto nós somos noivos, tudo é uma gracinha, tudo é uma beleza. Porque você namora, você é noivo, mas depois cada um vai para sua casa. Depois você vai ter que morar junto. Com as dificuldades, com os problemas. E aquela pessoa tem defeitos, ele não é um príncipe encantado. Ela não é uma princesa vistosa e exuberante. Não. Ambos os lados têm defeitos e têm qualidades. Então as renúncias ali são muito importantes. Aqui falou, aprende a renunciar nas pequenas coisas para você recolher os benefícios do sacrifício. Por exemplo, se o homem gosta de pescar todo final de semana e a mulher gosta de dançar todo final de semana, vai gerar briga? Não, mas eu gosto de pescar, vou pescar todo final de semana sim. Não, mas eu gosto de dançar, vou dançar todo final de semana sim. Pronto, prato cheio para briga. Por que não revezar? Por que não ceder? Um final de semana os dois vão pescar. No outro final de semana, os dois vão dançar. Pesca de dia e dança de noite. Pesca de dia, dança de noite.
Pronto. Ó, falou a voz da experiência com mais de 50 anos de casado. Tá vendo? Pesca de dia, dança de noite. Acabou. No final de semana dos dois vai ter as duas coisas que eles gostam. Então, essas renúncias são muito interessantes, né? Tem uma história, eu vou tentar me lembrar da história, que o Zé Carlos de Luca contou. Se eu não conseguir, depois o senhor me ajuda. Né? De um casalzinho, né? De idade bem avançada, assim, seus 80 anos de vida, e casados há mais de 60. Foi perguntar para eles, como que vocês aguentaram ficar 60 anos juntos, né? Olha que maravilha, que coisa bonita, né? Aí a moça falou assim, é que eu gosto de comer o pedacinho do pão, a pontinha, enquanto que eu deixo a metade do pão, o miolo do pão, para ele. Né? Aí ele falou o seguinte, olha, na verdade, eu não gosto de comer o miolo do pão, eu gosto de comer só a pontinha, mas eu cedi porque eu sei que ela gosta. São essas pequenas renúncias do nosso dia a dia que nós vamos construindo um ambiente da paz possível e necessária. Não é uma receita do equilíbrio que vai dar certo em todos os casos, gente. É evidente que não. Não é sempre tudo tão certinho assim. Mas a partir do momento que você fez tudo aquilo que estava dentro do seu alcance para criar um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia, desde quando você renunciou tudo aquilo que você pôde renunciar, fica com a consciência tranquila. Você cumpriu a lei de Deus. Mas o meu parceiro, a minha parceira, a cada um segundo as suas obras. Já dizia Jesus. Tem vários tipos de casamento, vocês sabem, né? Tem o casamento que surge por obra do acaso. Quando dois indivíduos se encontram, nunca tiveram nada no passado, nunca, por algum motivo, por alguma afinidade momentânea, de repente eles se juntam lá e resolvem se casar. Não teve nenhum planejamento prévio. Esse é o casamento assim que aconteceu por obra do acaso. Uma vida vai começar ali e as causas e efeitos começam ali também. Esse tipo de casamento é muito comum, surge muito aqui na Terra. O segundo tipo de casamento é o casamento mais aflitivo, de provas e expiações. É aquele casal que veio de um passado e que um tem alguma coisa de ruim contra o outro. A maioria dos casamentos é desse jeito. Uma expressiva percentagem é desse jeito. Dessa maneira. É claro, os dois têm que se acertar, porque a lei do universo é a lei do amor. Não ia adiantar nada eu reencarnar aqui e a outra reencarnar no Japão. Ou a gente vai se encontrar que jeito? Como? Não tem como. Tem que vir na base do casamento. Aí alguém me pergunta, mas Daniel do céu, como que espíritos inimigos assim namoram, noivam e casam? Né? Parece que o plano espiritual coloca um véu no olhar dos dois, né? Aí quando de repente o casamento está consumado, o véu é tirado. É que eu pude me casar. Pois é. É o casamento de provas e expiações. Fora que gera mais inimigos ainda. Exato. Então, tem aquele casamento que é sacrificial, em que um dos cônjuges ele já tem um nível espiritual superior e ele aceita casar com aquele outro lá a fim de que possa erguê-lo espiritualmente. Esse tipo de casamento não é lá muito comum aqui, mas encontra-se numa certa percentagem. E há aquele casamento transcendental. De duas almas de nível evolutivo vigoroso, elevado, que vêm não somente para evoluírem juntas, mas para desenvolverem uma ação que vai impactar no meio social onde elas vivem e até mais. Eu cito o exemplo, vocês vão falar o seguinte, Daniel, mas que absurdo, não foram casados. Espiritualmente foram. Francisco de Assis e Clara. Olha só que união espiritual maravilhosa, com benefícios para todo um planeta. Vamos citar outro? Allan Kardec e Amélie Gabrielle Boudet. Os dois se casaram, não tiveram filhos. Mas o filho maior deles realmente surgiu, que foi a doutrina espírita. Que Gabrielle Boudet foi a pessoa que mais apoiou Allan Kardec nas dificuldades, nas renúncias, nas dores, nas lágrimas e nos sacrifícios dele. Se não fosse ela, talvez o espiritismo não seria o espiritismo que a gente vê nos dias de hoje. Tá vendo?
almas de elevado padrão evolutivo que vêm para benefício de toda uma humanidade. Com isso, encerra-se o capítulo 19, com Margarida voltando para o corpinho dela, com Matilde se desmaterializando, voltando o ectoplasma para Gúbio, que estava lá meio mortão, né? Voltou lá o ectoplasma para ele recobrou ali o vigor. E aí, gente, olha a frase aqui, ó. Gúbio retomou as rédeas do trabalho, notificando que 4 guardas iam ficar na residência de Margarida, enquanto todo o restante deveria partir para planos espirituais mais elevados, em escala, em um dos campos de saída da esfera carnal. Eita! O que é isso? Campos de saída da esfera carnal? Quer dizer que ele sugere aqui que existem regiões aqui na Terra que se ligam a regiões do plano espiritual, que a pessoa entra por ali e vai para o plano espiritual. Campos de saída. Tudo isso muito lembra o quê? Um túnel, ou mais atual aqui, um portal. Lembra que a gente vê nos filmes? Né? O portal, que a pessoa entra no portal, aparece numa outra dimensão. Pois é. Vários filmes aí falam a respeito disso aí. Vê um túnel também. É essa questão do túnel, de situação de quase morte. Só que esse túnel aqui é um túnel diferente. É um túnel espiritual, é um local espiritual que liga a esfera material com a esfera espiritual. Semana que vem a gente vai desenvolver um pouquinho mais esse assunto, assim, que é um assunto não tão bem compreendido no meio espírita, tá? Tem muitos filmes hoje em dia que mostram muitas coisas da realidade espiritual de um jeito hollywoodiano. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Quem assistiu? O cara cria um monte de portal. Ele entra e aparece numa outra dimensão. Tudo isso serve para já ir preparando, gente, nós que estamos aqui, né, para essa questão das diversas realidades, desses multiversos, que a doutrina espírita, desde a época de Kardec, já fala que existia. E que hoje a física nos fala, né? Através dos inúmeros universos que existem por aí. Ok? Semana que vem, finalmente, capítulo 20. O último. Reencontro. Você vai acabar a semana que vem? Não. Vai ser semana que vem e a próxima semana. Não. Vamos ver se vai ser só 2 mesmo. Oi, pode falar. Fala no podcast do Vilela, Inteligência Limitada, né? Ele entrevista excelente com o Haroldo, muito boa, né? Eu recomendo aqueles, acessa lá no YouTube, vê lá no canal Inteligência Limitada e lá procura lá Haroldo Dutra Dias, uma entrevista longa que ele faz, muito boa. Pessoal, elevando o pensamento a Deus em agradecimento por esses instantes de paz, de tranquilidade, que tanto aprendemos coisas práticas para a nossa vida. Que possamos, além de compreender, buscar a prática, que é o essencial para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos. Que os benfeitores espirituais nos iluminem, que possamos seguir para as nossas casas, carregando conosco a energia boa desse local, que ao chegarmos nas nossas residências, que possamos disseminar a energia boa para aqueles que lá estão, encarnados ou desencarnados. Com isso, saturando a nossa casa de energias boas, que nos facultarão um sono tranquilos, em que nós, saindo do corpo, possamos nos encontrar em regiões benéficas na realidade espiritual. Regiões onde o trabalho, onde o estudo, o ensino, a consolação possam se fazer presentes para nós. Jesus nos abençoe, que assim seja.